Tá, pessoal, para começar, eu sou Nelson, a Ana Paula aqui do meu lado, né? Sou atualmente dirijo o Departamento de Contabilidade e Finanças junto com a Ana Paula e com os demais colegas do DCF, tá? Dar boas-vindas para vocês, né? Depois de 2 anos de pandemia, a gente está retomando ali o ciclo da contratação pública, né? Que foi muito importante. Sempre é importante, né? Todos os anos a gente abordar temas, né? Que do nosso dia a dia. E a ideia é essa, então, abordar todos os temas referentes, né, à nossa execução orçamentária financeira, desde do empenho, da liquidação, a questão de prestação de contas, diárias, suprimento de fundos, encaminhamento de pagamentos de notas fiscais, bolsas, e demais despesas. Só para, depois vou passar a palavra para a Isabel para falar um pouco também. A semana passada, só para enfatizar algumas coisas, a gente está entrando no último trimestre do ano, né, a partir de outubro. A gente largou aquela circular para vocês aí com relação aos prazos de empenho, que é dia 21. Então, a gente pede para vocês procurar executar, né, o mais rápido possível, não deixar para a última hora, que talvez, nem dependendo ali se for liberado, desbloqueado esse recurso que foi bloqueado a semana passada, talvez nem tenha recurso para empenhar todas essas despesas até o dia 21. E se vocês não conseguirem empenhar até o dia 21, o que foi disponibilizado pela Proplan dentro do sistema, dia 22 a Proplan puxa isso aí, tá? Aí não tem, aí dificilmente depois vocês vão poder retornar. Semana passada, na sexta, a gente teve que parar com a emissão dos empenhos, né, porque o governo anunciou ali um bloqueio de 5.800.000, né, que era um recurso que a gente estava empenhando durante a semana, que era de bolsas, de fornecedores, várias demandas de vocês, e na semana passada a gente parou, justamente porque houve esse bloqueio, e nos impossibilitou de emitir, porque justamente eles bloquearam justamente no limite do empenho. Então, nos impossibilitou de gerar mais empenhos. Então, a gente está numa situação de espera. O governo ali já se manifestou, prometendo que ia liberar o recurso, esses 5.800 na sexta-feira, ainda não liberou. Não se sabe se vai liberar todo ou parte. Então, a gente está aguardando, né, para retomar ali os empenhos. Mas, mesmo assim, a universidade, aí, através da administração central, ela largou essa nota ali, não sei se eu acho que todos vocês já devem estar sabendo, né, restringindo aí várias despesas, né. Não sei como é que vai ficar depois, quando for desbloqueado, mas talvez a gente não vai dar para usar todo o limite que se tem, a não ser que o governo sinalize com mais algum recurso. A administração central, junto com a Proplan e a PRA, estão trabalhando aí durante esses meses agora a questão da redução das despesas, principalmente com relação ao terceirizado. Já houveram vários cortes, que depois a Isabel pode falar para nós, justamente para tentar adequar, né, o orçamento ali e dar um mínimo impacto, né, com relação às nossas despesas. A gente sabe que, mesmo que vindo esse recurso, dificilmente a gente vai conseguir terminar o ano ali conseguindo empenhar toda a despesa referente ao ano de 2022. O ano passado, infelizmente, a gente teve que, com o orçamento que veio, a gente teve que empurrar as despesas de dezembro, novembro, principalmente de encargos, para janeiro e fevereiro. Então, a gente já entrou o ano de 2022 já praticamente com déficit. E esse ano, possivelmente, vai acontecer de novo. A gente pede para vocês também, com relação a restos a pagar, tá, pessoal? A gente precisa de uma análise bem detalhada de vocês, um acompanhamento que é fundamental, principalmente nessa época que a gente tem uma restrição muito forte, né? Para tentar contactar ali o fornecedor, contactar o patrimônio, almoxarifado, com relação ali às despesas de material de consumo e permanente.
A gente sabe como a Xerifado Patrimônio já tem uma ação que faz lá com as empresas, mas é importante também vocês acompanharem, entendeu? Eu acho que é importante, nesse momento, a gente tentar otimizar esses empenhos que ficaram em réus a pagar o ano passado, e a gente tem mais os bloqueados de 2020 também, que vão ficar abertos, vão ficar bloqueados até o dia 31 de dezembro, e depois vão ser cancelados. É possível ainda desbloquear eles, desde que tenha o documento fiscal, que a empresa entregou o material, prestou o serviço, a gente consegue desbloquear e consegue pagar. Só que depende de uma ação de cada um de vocês, no acompanhamento disso, dessa sistemática, mais do que nunca, né? É importante que vocês não só encaminhem o empenho aqui para nós, mas depois acompanhem o empenho, acompanhem a entrega, para tentar otimizar o máximo que vocês puderem, né? Justamente porque a gente vive aí um período complicado, um período de restrição muito forte, então a gente precisa cada vez melhorar mais essa parte da execução. Tá, pessoal? Queria falar mais alguma coisa, Ana? Eu falo depois da Isabel, tá. Então. Eu vou passar, então, assim, ó, a nossa parte do ciclo da contratação pública é uma continuidade, né, dos outros módulos que já teve, tanto da Proplan e do DEMAPA. A gente vai abordar toda a parte de execução orçamentária e financeira, bem assim, de uma forma bem prática, tá? Onde vocês vão poder se integrar bastante, perguntar, tirar todas as dúvidas que vocês puderem, e mesmo que não der para tirar as dúvidas, a gente tem todos os canais ali para depois vocês encaminhar para nós, que é os e-mails, né, para o WhatsApp, sim, tá? E a gente fica sempre à disposição ali para qualquer tipo de questionamento, e o que a gente puder ajudar vocês. Como eu falei, a gente está entrando no último trimestre, a gente tem prazos agora que a gente precisa seguir, executar até o dia 22, ali, principalmente o orçamento que está nas unidades, e poder conseguir empenhar tudo que foi disponibilizado para nós ali, com relação ao limite do empenho, com relação ao orçamento, até o dia 31 de dezembro. Essa é a ideia. A gente sabe que tem muita licitação em andamento ainda. Logicamente que as licitações que estão em andamento, que passar do prazo, a gente vai abrir prazo depois para vocês empenhar. Isso a gente faz todo ano. A gente não sempre procura zerar o orçamento no final do ano. A gente nunca deixa ninguém empenhado ali. Procura sempre estar conversando para poder agilizar. E essa é a ideia, tá, pessoal? Vou passar a palavra para a Isabel, tá, Isabel? Só para dar um contexto para nós aí da situação atual, essa nota que foi largada aí na sexta-feira. E agradecer desde agora, tá, pessoal? Um bom curso para vocês. Esperamos ali a expectativa de vocês que seja toda resolvida da melhor forma possível. E estamos à disposição, tá bom? Tá, Isabel? Pode ir. Bom dia a todos, eu sou a Isabel, trabalho aqui na Pró-Reitoria de Administração e estou como coordenadora administrativa e pró-reitora adjunta de administração. Para quem não me conhece, eu vejo assim que tem pessoas novas no grupo aqui, né? Tivemos várias admissões ultimamente na UFSM, então a equipe está renovada. Para complementar a fala do Nelson acerca do nosso orçamento, nós precisaríamos um orçamento de 169 milhões para poder manter adequadamente as questões de encargos, infraestruturas, das demandas estudantis, o ensino, a pesquisa e a extensão. E nós iniciamos um orçamento de 2022 com 129 milhões. Tivemos cortes, já tivemos redução de terceirizados, e agora, por último, essa notícia do decreto, na última quarta-feira, de bloqueio orçamentário de 5 milhões e 800. Este bloqueio, ele ia simplesmente inviabilizar o funcionamento da universidade. Com isso, teve um impacto nacional de todas as universidades e os institutos federais. Teve uma movimentação da Andifes, né, que é a Associação de Dirigentes das Universidades, para tentar reverter este bloqueio. E, por último, na última sexta-feira, tivemos a notícia que seria
revertido esse bloqueio nesta segunda. Então, como diz o Nelson, estamos na expectativa e aguardando para que haja essa recomposição desse limite de empenho. É muito triste isso, a gente estar vivendo essa crise nas universidades, né? São cortes desde 2014, é um crescente corte que, por mais que tenha toda a expansão das universidades, os cortes são recorrentes e cada vez vai inviabilizando o funcionamento qualificado que deveria ser, né? Diante disso, então, eu agradeço a presença de todos, né, pela motivação de estar aqui, participando desta qualificação, que é uma qualificação tanto profissional e quanto uma qualificação das atividades que são desenvolvidas nas suas unidades. Então, vamos acompanhar as notícias, né, para ver se há essa recomposição. Agora mesmo eu tive que sair da reunião dos pró-reitores para vir aqui fazer essa fala com vocês e, por fim, o Segala chegou aqui, que é o nosso pró-reitor titular, colocando para mim que teve algumas decisões acerca deste bloqueio, que possivelmente será anunciado nesses próximos dias, algumas demandas que vão surgir da parte da gestão com relação ao orçamento, tá? Então, eu desejo uma capacitação exitosa para vocês e que tenham um excelente aproveitamento. Muito obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Ana Paula, trabalho também no DCF, junto com o Nelson, com o Fernando, com toda a equipe. Trabalho na divisão de contabilidade e estou substituta com o Nelson aqui na direção do departamento. Eu quero dar boas-vindas a todos. Alguns colegas nós ainda não tivemos a oportunidade de falar por telefone ou pessoalmente, são colegas novos. Nós nos colocamos à disposição de vocês para o que vocês precisarem, esclarecimentos, dúvidas. Nós estamos sempre disponíveis por e-mail, por telefone. Alguns colegas vêm diretamente no DCF para aprender um pouquinho da prática, né, da documentação, alguma dúvida relacionada, principalmente quem está iniciando. Nós também, quando iniciamos, também tivemos que aprender toda a rotina, né, da universidade, de toda a documentação, de todos os processos das nossas áreas, né, então a gente sabe que é um momento de aprendizado, é sempre, né, nós estamos sempre aprendendo e podemos trocar ideias e dispor para vocês também algumas informações, né, que possam também nos ajudar também. Nós queremos que vocês sintam-se à vontade, gostaríamos que vocês pudessem se apresentar agora, eu convido vocês para, principalmente que a gente está vendo que tem alguns rostinhos novos aqui, alguns a gente já conhece, para a gente saber de onde vocês são, né, em qual setor que vocês trabalham, em qual núcleo, qual é a atividade de vocês, para podermos também direcionar esse curso, já para esclarecer as dúvidas conforme elas forem se apresentando. A gente tem um chat ao lado, alguns já estão interagindo, eu peço que vocês coloquem também alguma dúvida que for surgindo, depois vai ficar gravada, como alguns já perguntaram. Então, a dúvida de vocês hoje não guardem, por favor, coloquem no chat, se manifestem também, podem levantar a mão, fazer algum questionamento, nós vamos procurar respondê-los. Se não for a pessoa que estiver apresentando, né, os demais colegas do DCF também estão participando, ou nós responderemos até o final dos nossos encontros. Nós teremos 5 encontros, 2 nessa semana, como o Nelson já havia mencionado, né, nós vamos abordar todos os assuntos de forma sucinta, claro, da execução orçamentária e financeira, que são o interesse de todas as áreas, né, então alguns trabalham com SCDP, outros com suprimento de fundos, outros não, mas em algum momento, por exemplo, vocês vão ter esse momento que vocês vão precisar, né, ou ter alguma dúvida, ou poder auxiliar alguém no trabalho de vocês mesmo sobre vários assuntos. Temos também assuntos sobre empenho, nós temos no segundo dia, que será na sexta-feira,
que é um assunto que a gente está falando bastante agora, e é um assunto que é o assunto do momento, né? Principalmente devido à restrição que a gente está tendo esse ano. No segundo dia, que será com a sessão de análise, nós teremos a Glória e a Daniela, com tutoriais, com manuais novos, explicando, fazendo uma apresentação para vocês de todos os passos na prática, para vocês fazerem a emissão do empenho, como é que ela vai executar, como é que ela inicia aqui no DCF, como é que ela inicia na unidade de vocês, os processos eletrônicos no PEM, como que eles iniciam também, considerando a fase inicial da despesa, que é a fase do empenho. No terceiro dia, já começaremos as outras etapas, né? Já vamos avançando para a fase da liquidação. Então, na semana que vem, nós teremos a fase da liquidação da despesa com o Ari, por exemplo, com a Jéssica, que trabalham com contratos, trabalham com notas fiscais. Então, vocês tendo dúvidas relacionadas ao pagamento de fornecedores, ao pagamento de bolsistas, pagamento de diárias, por exemplo, na quarta-feira, nós trabalharemos esses assuntos com os colegas do SCDP, taxas de inscrições, e no último dia, também relacionado ao pagamento geral, porque como ocorre o pagamento da universidade? No momento que vocês fazem uma compra, né, vocês têm uma ideia, né, de como a unidade de vocês processa. Então, para vocês terem todo o ciclo, entenderem como é que funciona, porque o fornecedor demora algum tempo para receber, quando entra a nota no DCF, tudo isso vai ser abordado para vocês esclarecerem dúvidas, até para vocês terem essas informações para passarem para a unidade de vocês, passarem para o externo também, para o fornecedor, para aqueles que vocês têm contato. Então, para vocês terem uma ideia, então, do planejamento, como ele ocorre, até a execução. O Nelson colocou sobre o ciclo, que vocês já tiveram uma etapa que foi abordada pela Proplan, que é a etapa do planejamento, né, da execução orçamentária, e agora nós vamos abordar a parte que é a execução do orçamento em si. Depois que as unidades já encaminharam o CI, né, já fizeram a solicitação de empenho no CI, veio para o DCF, todas as fases aqui, quando passa pelas unidades do DCF. Eu convido vocês, eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade, para nós também é uma oportunidade de conhecê-los. Gostaria de convidar para vocês se apresentarem. Nós temos colegas do DCF também assistindo, vocês vão conhecê-los durante a semana, mas para nós, assim, é muito importante para a gente saber, né, a gente está vendo alguns nomes, alguns rostos, a gente quer saber se vocês são colegas novos, se vocês são de outros campi. Então, para nós é importante, eu convido vocês para se apresentarem também, assim, para descontrair um pouco. Depois dessa fala, que vocês se apresentarem para nós, eu convido o Fernando a começar a apresentação, que vai ser com o Fernando e a Luciane. Nós vamos apresentar para vocês os tutoriais, a página do DCF, e nessa fase inicial, ele vai abordar para vocês o que nós vamos expor agora. No último dia, nós pretendemos mostrar para vocês o que nós estamos desenvolvendo, que está em construção, os painéis, que é onde a gente pretende aproximar mais vocês também, além da dúvida que vocês têm, vocês ligam, vocês tiram por e-mail, vocês telefonam para nós, a gente quer também dispor na nossa página as informações que vocês possam precisar no dia a dia, que é relacionada à documentação que vocês encaminham para cá. E também nós queremos colocar na nossa página, além desse vídeo gravado, como o Fernando colocou, que nós estamos atualizando, temos um canal no YouTube, a gente quer colocar perguntas e respostas. As principais dúvidas de vocês, é importante que vocês mandem para nós pelo chat ou também por e-mail. E vocês coloquem para o pessoal cada assunto que vocês forem recebendo essa semana, que vocês forem tendo um encontro com os nossos colegas, que vocês tirem as dúvidas para a gente relacioná-las com perguntas e respostas que vai ser disponibilizado na página. Eu convido agora vocês, então, fiquem à vontade, quem é menos tímido, por favor, comece, e na sequência, assim, se puderem se apresentar para nós, vai ser, assim, muito proveitoso, sabe? A gente fica feliz que vocês participaram também, a gente quer que todos tenham um bom curso, várias palestras vão ser úteis para vocês, se não for hoje, vai ser em outro momento, mas todos aqui, em algum momento, vão aproveitar os assuntos que vão ser abordados. Então, bom curso para todos nós, e eu gostaria que vocês começassem a se apresentar, por favor.
Pessoal, só mais uma questão. Continue mandando ali os empenhos, se tá tendo recurso, logicamente, dentro do si. A gente está acumulando ele lá na sessão, numa ordem específica. Se tiver alguma coisa muito urgente, ligue para nós. A semana passada a Joyce nos ligou, que tinha o problema do óleo da caldeira, a gente atendeu, tá? O que for possível, a gente vai atender no primeiro momento. Os outros vão ficar aguardando até a gente ter notícia aí do desbloqueio do recurso. Tá bom? Uma apresentação bem rápida, então, tá, pessoal? Joyce, pode começar. Já que citamos a Joyce. Isso. Pode ser, então. Bom, eu sou a Joyce Alves, eu sou do Núcleo de Gestão Orçamentária aqui do Centro de Educação Física. Vamos seguir essa ordem, que é melhor. Tá, ótimo. Alaor. Vamos seguir a ordem ali das pessoas no curso. Ó, agora o próximo seria o Alaor. Sim, eu sou Alaor, eu sou chefe do gabinete de projeto do CCR. Alisson, por favor. Oi, bom dia. Eu sou o Alisson, eu sou chefe do Núcleo de Apoio Orçamentário da Pró-Reitoria de Extensão. Carolina. Bom dia, eu sou chefe substituta aqui do Núcleo de Apoio Orçamentário da Pré. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, sou Ana Paula, sou bibliotecária aqui da UFSM, estou atuando como gerente da Biblioteca Central. Anderson. O Anderson não está ali. Anderson Barcelos. Não? Bibiana. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Eu sou a Bibiana, eu estou no núcleo de concurso docente, bem diferente do que vai ser tratado aqui no curso, né? Mas é bom para ter uma outra noção também, que a gente escuta tanto falar de empenho, isso, e daí é para aprender mais sobre isso. Seja bem-vindo. Excelente. Do DAG, quem está aí? Está sem microfone. Bem-vinda, Marcele. Da editora, deve ser a Patrícia. Quem está? Bem-vindo. Editora. O Eduardo está aí também. Olá, bom dia, pessoas. Meu nome é Eduardo e agora estou trabalhando no setor de compras do CPD. Legal. Legal. Fernando, por favor. O Fernando é do Núcleo de Aquisição, então seja bem-vindo. O Anderson também, do CT. Temos núcleos financeiros presentes. Programas. Os programas. Flaiane está presente. Pessoal, vamos se apresentando. Quem quiser falar, pode falar. Quem não tiver, pode mandar só. mandar uma mensagem ali que a gente sabe que vocês estão presentes. Tá. Flaiane mandou mensagem. Uhum. Guilherme, nosso. O Guilherme é nosso colega. O Guilherme trabalha na liquidação. O Guilherme recebe os processos de bolsas. A Jéssica também. Então, em algum momento, ele interage com vocês ou com os colegas. A Jéssica também é nossa colega, também trabalha na liquidação. O Geber, temos contato com ele por telefone, né, Geber? Seja bem-vindo, então, bom curso para vocês também aí. O Jocelito. Joel. Bom dia, Jocelito. Bom dia, colegas Ana Paula, Nelson, colegas. Meu nome é Cristiano, eu sou aqui do Centro de Educação, do setor de orçamento. Bem-vindo, Seja bem-vindo, Cristiano. Bom curso. A Joyce se apresentou ali. Agora nos perdemos. Vamos ver, Jocelito. Alguns estão sem microfone, mas nós gostamos de já saber de onde vocês são, né? E essa interação que está sendo bem interessante para nós. A Lilian está. A Luciane Matti, a nossa colega, que trabalha, tem contato seguidamente com o pessoal das bolsas. Bom dia a todos. Bom dia. Lucimara. Lucimara. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Isso, me chamo Lucimara, eu trabalho atualmente no setor de compras, né, de TI aqui no CPD, juntamente com o Eduardo, que também
se encontra na sala. A intenção é agregar conhecimento, né, nessa parte que a gente trabalha desde a parte do planejamento da aquisição e agregar a parte de quando chega no final, né, que é, digamos assim, nessa parte de compras, a conhecimento de empenho e execução e nota fiscal, que eu acredito que, para mim, é importante também. Perfeito. Tá bom, seja bem-vindo. Obrigada. Maurício. Oi, bom dia. Eu trabalho na Secretaria Integrada aqui do CCSH. A gente é uma secretaria dos cursos de comunicação, então a gente, além dos cursos da graduação, a gente atende a pós também, os nossos cursos de mestrado e doutorado, e o departamento. Então nós somos uma secretaria integrada especial dentro do CCSH, porque a gente atende as demandas de departamento, pós-graduação, cursos de graduação, tudo só da comunicação dentro do CCSH. Ok. Seja bem-vindo, Maurício. O Nicolas da Pra. Depois temos o NED, Núcleo de Gestão Orçamentária. Quem mais está presente, quer se apresentar? É importante para vocês se conhecerem também as demais secretarias integradas, vocês vão trocando ideias depois, né, sobre a experiência de vocês, então é muito importante que vocês participem. O Nicolas está sem microfone e sem câmera. O Rogério Martins Costa. Doutora. Depois temos setor financeiro, qual campo? Campos, Cachoeira, será? Tem alguém de Cachoeira? Bom, pessoal. Alguém de Palmeiras? Não. Não. Bom, pode ser que o pessoal também esteja sem microfone. Nós falamos agora há pouco também sobre os saldos, né? O Nelson destacou para vocês que é importantíssimo que a gente não tenha cancelamento de restos a pagar, que a gente consiga receber, porque foi um orçamento que foi executado, né? Então, está faltando uma etapa, que é a etapa da entrega. Vocês já tenham em mente, assim, um contato com o almoxarifado e com o patrimônio, e eu gostaria de pedir para vocês que vocês nos mandassem um e-mail com a UGR de vocês, informando que vocês precisam de um relatório. A gente está à disposição também para isso, pessoal. Se vocês precisarem de algum relatório específico sobre um PI, por exemplo, ou sobre um processo de licitação específico, vocês podem mandar e-mail para dcf@ufsm.br, que a gente elabora um relatório para vocês realizarem uma consulta. Por enquanto, a gente não está colocando na página ainda, a gente está trabalhando nos painéis com o CPD, está desenvolvendo eles em conjunto com a Pró-Reitoria, com as unidades, e se vocês nos mandarem no chat ou por e-mail qual a necessidade de vocês também, até porque a gente precisa de algumas informações do CI também, que vocês usam a informação da nota de empenho CI, então nós estamos trabalhando neles e vamos avançar, né? Talvez não dê tempo de colocar nesse ano por esses detalhes da integração com o CI, das informações do CI, mas nós nos colocamos à disposição para fornecer para vocês as informações. Vocês precisam saber os saldos das unidades de vocês, o que foi empenhado esse ano e não foi executado. Nós pretendemos enviar nos próximos dias, só gostaríamos que vocês passassem para nós os e-mails dos núcleos ou da Secretaria Integrada de vocês, para receber um relatório detalhado do que está com saldo em aberto, para vocês fazerem esse contato com o almoxarifado, com o patrimônio, com o fornecedor, para nós conseguirmos executar esses empenhos e eles não cancelarem no final do ano, ou não ficarmos com um saldo lá que pode ser negativo para nós. É importante a gente também destacar isso para vocês, né? Que o nosso orçamento, ele tem sido reduzido ano a ano. É importante que a gente tenha a execução financeira daquele orçamento que nós executamos no ano anterior. E esses saldos de empenho de restos, eles não podem se prolongar. Então, assim, ó, por favor, coloquem o e-mail de vocês, que nós mandamos os relatórios, e vocês acompanhem ali os saldos de qual fornecedor, ou de áreas, de que for, para nós podermos anular, se for o caso, e utilizar em outra unidade, em outra necessidade de vocês também, tá? Com relação aos empenhos de 2022,
também, pessoal, tem que fazer a mesma análise, que a gente está com índice de liquidação um pouco abaixo do normal. Então, seria importante também contactar com o fornecedor e falar com o almoxarifado, o patrimônio. A questão do serviço, aí vocês podem contactar direto lá com o fornecedor. Então, essa é a ideia, tentar usar o orçamento que já foi comprometido, para a gente não ter perda, né? Porque isso aí tudo, o orçamento que tu não usa num ano, é perda, né? Que poderia usar para outra despesa, né? Então, todo esse valor que a gente não usa é perda que a gente não recupera mais. Por isso a importância de acompanhar não só os restos a pagar, como a Ana Paula já falou, como os empenhos do exercício. Isso é fundamental. Nós temos casos, assim, pessoal, de empenho com saldo baixo e que a unidade faz novo empenho, né? Então, assim, na sexta-feira, a Glória vai passar para vocês várias informações, várias orientações, por exemplo, reforço de empenho, não fazer outro empenho, né? Podendo utilizar o mesmo empenho, por exemplo, o exemplo de bolsa, às vezes a gente fica com empenho com saldos baixos e no final do ano eles são cancelados. Então, assim, somando os saldos dos empenhos da unidade, assim, eu gostaria que vocês utilizassem ao máximo, tá? Então, assim, nós vamos mandar e-mails para vocês, conforme as informações, vocês disserem para nós, ó, eu preciso que apareça o número do processo, eu preciso que apareça o número do empenho, eu preciso que apareça... Podem colocar detalhes que vocês precisam de informações, que nós vamos trabalhar nisso para vocês poderem fazer as consultas e nós otimizarmos esses recursos para não perdermos, tá, pessoal? Eu acho que agora já é um momento que vocês estão aguardando, né? Nos apresentamos, os colegas estão à disposição, e eu convido o Fernando, o Fernando e a Luciane vão começar a apresentação para vocês. Vocês fiquem à vontade, coloquem ainda sugestões de vocês aí no chat, que depois nós vamos acompanhar e vamos responder por e-mail ou durante o curso, tá? Bom curso para todos. Nós consigamos, né, atender as expectativas de vocês também. Agradecer mais uma vez, tá, pessoal? Bom curso, bom treinamento, tá? E a gente fica à disposição aí, tá? Muito obrigado. Bem rapidinho. Só para dizer, eu sou o Fernando, né? E a partir de agora, então, eu vou conversar com vocês, vai ser bem uma conversa. Eu vou fechar a câmera aqui, porque eu vou compartilhar minha tela, tá? Eu procurei fazer uma parte bem prática. Vai passar aqui, tá? Então, pessoal, como eu disse, eu sou o Fernando, né? Eu vou compartilhar minha tela para a gente tentar fazer uma parte bem prática. Só confirme para mim se está aparecendo a tela aí para vocês. Alguém dá um ok? Sim. Tá. Então, assim, da minha parte, eu pensei em fazer uma parte bem prática, né? Primeiramente, eu vou começar a mostrar aqui o nosso site, o site do DCF. Uhum. Então, possivelmente todos conhecem, né? Esse é o site do DCF, né? Eu trabalhei no CPD há pouco tempo, eu trabalhei na parte dos sites, então eu tenho uma afinidade com o gerenciador, no caso aqui do site, que é o WordPress. Então eu tive a tarefa aqui no DCF de cuidar da alimentação do site, né? O nosso site, assim, a gente admite, poderia ser um pouquinho melhor, né, em termos de disponibilização de informações, e é nisso que a gente está trabalhando, né? Existe uma parte de serviços aqui que tem algumas informações, por exemplo, toda essa parte de cadastro, certidões e legislação, né? A gente disponibiliza, procura estar sempre atualizado, né? Todos os documentos aqui que estão presentes, a gente vai atualizando constantemente, né? Atualmente, a gente está conversando, assim, para disponibilizar essa parte de serviços da melhor maneira, em saber o que é o serviço
oferecido pelo DCF. A qualquer momento também, Ana Paula, né, você pode me interromper, se achar necessário, né? Então, essa é uma parte aqui que eu digo que vai ficar diferente nos próximos dias. Voltando lá para a capa do site, né, como a gente já falou, os canais de comunicação do DCF com o público em geral, né, nós temos aqui o nosso telefone, que é o telefone do protocolo em si, que é o 3220-8318. Ele funciona como telefone e como WhatsApp, né? A gente implementou o WhatsApp ultimamente e tem dado certo. É um canal de comunicação que as pessoas utilizam, né, hoje em dia bastante, é muito prático, muito rápido, né, além do telefone. Tem o canal do YouTube, também do DCF. No momento, ele não tem muita coisa, né, ele tem só uma reunião que aconteceu e um vídeo que o nosso colega André fez no início, ali, no início de julho, quando os pagamentos começaram a ser feitos através do PenSi. Só deixa eu aprovar aqui uma pessoa. Tá. Então, esse canal do YouTube é uma coisa, assim, que a gente pretende também utilizar bastante, assim, né? Disponibilizando vídeos, tutoriais, né? Por exemplo, essa reunião, possivelmente hoje, assim que o Google disponibilizar a gravação, eu vou colocar aqui. Aqui embaixo, né? Bem abaixo do site, então, tem uma parte que tem ícones. Esses ícones, eles são bem comuns em todos os sites da UFSM, né? Qualquer site que a gente entrar vai ter essa parte de ícones, que é uma maneira bem fácil de tu achar a informação. Então, esse link serviços é o mesmo link ali de cima, né? Que a gente clica em serviços. A parte dos painéis aqui, essa parte vai ser disponibilizada em breve, que a gente está trabalhando, né? Para disponibilizar painéis feitos do Power BI. Através deles, a gente vai conseguir disponibilizar inúmeras informações, né, para o público. Isso, empenhos, liquidações, pagamentos, de forma o mais atualizada possível, né, porque hoje em dia a gente necessita disso. Links úteis é a parte de algum site, por exemplo, né, o CIAF, ou algum site que seja relacionado à parte financeira em si da UFSM, e que, acessando aqui, a pessoa tem um acesso mais rápido. A parte de legislação, né, que é toda a parte de leis, que a gente sabe que todo e qualquer ato, ele é sempre, está sempre calçado, né, através de uma lei, e nunca é nada solto. A parte de perguntas frequentes. Essa daqui é uma parte que eu e a Ana Paula, assim, a gente está pensando, né, em disponibilizar, porque, corriqueiramente, algumas dúvidas, elas se repetem, né? Por exemplo, como que eu consulto um saldo? Ultimamente, tem acontecido algumas dúvidas com relação a senhas, ou a inscrição estadual, que tem, todo dia tem dúvidas sobre isso, então a gente vai disponibilizar aqui. Eu procurei fazer esse curso, assim, o mais prático possível, então, para falar principalmente da questão dos tutoriais aqui. Clicando nesse link, né, antes esses tutoriais, eles estavam aqui na parte de serviços. Agora, eles vão passar a estar disponíveis aqui nessa parte. Eu fiz aqui uma pré-seleção, né, uma pré-distribuição relacionada por assunto. Por exemplo, tutoriais relacionados ao PenSi, né. Agora, a gente está passando por um momento que está mais calmo, assim, mas no início, né, quando os pagamentos começaram a ser totalmente digitais, houveram bastante dúvidas, né. Os pagamentos de bolsas, por exemplo, tanto os bolsas como os fornecedores, eles são feitos através do mesmo tipo de processo, que é o processo de liquidação e pagamentos de documentos fiscais. Então, esse aqui, por exemplo, é um tutorial que vai ser disponibilizado. Se a pessoa clicar agora, vai ver que não tem nada, que ele não foi feito ainda. Todo o tutorial que tiver um okzinho do lado aqui, ó, é que ele já foi feito, tá? Os outros estão sendo elaborados ainda. Por exemplo, esse aqui, ó, de consultar pagamentos no portal de documentos da UFSM, né? Esse é um assunto que é bem útil aqui para nós, porque a informação, muitas vezes a informação que as pessoas pedem, ela está já no site, né?
por exemplo, muitas pessoas pedem, principalmente fornecedores, pedem os comprovantes de pagamento. Então, por exemplo, tu acessando ali o portal dos processos, se tu tiver alguma informação da empresa, seja o nome, seja o CNPJ, ou principalmente o NUP, que é o que a gente conhece por número do processo, a gente consegue acessar a informação que a gente deseja. Vamos fazer uma parte prática aqui, então deixa eu pegar um... Vamos ver aqui a parte de um pagamento da empresa CompuCom, por exemplo. No Google, se tu digitar assim, ó, portal dos processos, o FSM, né? Vai aparecer um link ali, ó, portal dos documentos. Tu clica nele. Não. Portal dos processos. Não. Cadê? Tá atualizado o link. Processos. Acho que aqui tem, né, o link. Aqui. Esse daqui é o portal dos documentos, né? Então, clicando aqui em processos, vai aparecer esses campos de busca. Por exemplo, a gente quer visualizar um pagamento da empresa CompuCom. Então, tu coloca aqui no interessado, CompuCom. Isso, esse aqui ele vai aparecer. Clica em pesquisar. Vai aparecer todos os processos de pagamentos relacionados a essa empresa. Antes ali tem uma lupinha com um maisinho dentro, se tu clicar, vão abrir vários campos, né, então, que tu pode facilitar a tua busca. No caso, esse aqui, só pelo nome da empresa já funcionou. Então, digamos que a gente queira analisar um processo. Por exemplo, esse penúltimo aqui, ó, né? Tem essa pastinha aqui, a gente clica nela, vai abrir o processo em si de pagamento, com várias informações aqui na frente, né? O número do processo, qual a nota fiscal que foi paga, o número do empenho, procedência, interessado, autor. E também tem esses outros campos aqui embaixo. Documentos inseridos. Aqui, ó, vão aparecer todos os documentos relacionados a este processo de pagamento. Desde o início lá da inserção da nota fiscal, né? No caso aqui, a CompuCom, ela tem um documento chamado demonstrativo de faturamento, o empenho SIAF. Então, todos os documentos que são relativos a esse processo vão aparecer aqui. O processo de pagamento, quando o setor, no caso, envia para nós, ele chega na seção de recebimentos e pagamentos, que é o primeiro local aqui que ele chega. Então, essa seção, ela vai analisar a documentação, vai ver se está tudo ok, com toda a documentação relacionada ao processo e com a documentação da empresa em si. Por exemplo, esse pagamento aqui, ele é um pagamento da CompuCom, que ele é feito através de um contrato, né? A nossa colega Jéssica ali, ela vai analisar se está tudo ok com a documentação do contrato, e se tudo estiver ok, o pagamento em si, ele vai passar a ser chamado de liquidado, né? Então, a gente diz, a nota fiscal foi liquidada. Muita gente confunde, principalmente o pessoal externo, assim, a universidade, confunde o liquidado com o pago, mas não é. Então, no momento que a nota está liquidada, é anexado este documento aqui, que é a nota de lançamento do sistema, que a gente conhece por MS. Nesse momento, então, o processo ele é tramitado para a divisão de administração financeira. A gente consegue ver aqui embaixo no campo das tramitações, né? Ó, ele saiu aqui da SRP, que é a seção de recebimentos e pagamentos, e foi para a divisão de administração financeira. Nesse momento, o processo está nessa divisão aqui, então, o pagamento ele está aguardando recurso financeiro oriundo do governo federal para pagamento. Muita gente também, principalmente público externo, pensa assim, que, se está empenhado, então o recurso está ali. Ultimamente a gente tem recebido também comentários assim, mas é só fazer um Pix para minha empresa. Mas isso ainda não está implementado, né? Assim, a UFSM,
provavelmente, como outras instituições, elas têm uma data, né, em que ela recebe o recurso financeiro. A UFSM recebe, geralmente, no início de cada mês. Pode acontecer de receber em outras datas durante o mês também, mas não é certo. A gente não tem como garantir. Então, muita gente pergunta para nós, assim, quando que vão pagar? A nossa resposta é sempre assim, a previsão é início do mês, ou é início do próximo mês. A gente nunca consegue dar uma data exata, né? Porque a gente não tem essa data exata. O governo pode passar o repasse em datas diferentes em cada mês, mas geralmente vem no início de cada mês. Então, depois digamos que o governo enviou, né, o recurso financeiro dessa nota fiscal aqui, relacionada a esse empenho aqui. Também depende da fonte, né, que o pagamento é atrelado. Muitas fontes, elas são mais comuns, que nem a gente fala, de chegar ao recurso, mas tem outras que demoram muito tempo, por exemplo, fontes que envolvem TED, emenda parlamentar, né? Então, essas fontes não são tão comuns assim de vir dinheiro recurso financeiro a todo momento. No momento, então, que o pagamento acontece, né, é gerado uma série de documentos, por exemplo, ordem bancária, DARF, DAR, GP. Então, depende de cada tipo de pagamento, ele vai ter um conjunto de documentos que vai ser, que vai existir, né, nesse tipo de pagamento. No caso aqui da CompuCom, não só no caso da CompuCom, mas relacionado a todo tipo de pagamento, foi padronizado que após a existência do pagamento, a gente criaria esse documento aqui, que é, o nome dele é Dossiê de Pagamentos, tracinho, e o número do processo. Esse número do processo aqui é o mesmo número que tem aqui em cima. Então, foi padronizado que a gente criaria um documento com esse nome. Eu vou clicar nele aqui para a gente visualizar. E esse documento aqui contém, por exemplo, esse aqui contém a ordem bancária, né? A ordem bancária, nesse tipo de documento aqui, ele tem 3 páginas, e também contém o DARF. Nesse tipo de pagamento, é só esses 2 documentos que ele contém. Que é a retenção. Então, o momento que ele foi pago, se a pessoa acessa o processo, isso que a gente está fazendo aqui, qualquer pessoa pode fazer, né, seja público interno ou externo, tanto que eu nem estou logado no sistema aqui, Está como anônimo, qualquer pessoa uma informação aberta ao público. Destaca a questão do interessado, ser quem vai receber a empresa, tem que colocar esse localizado. Quer falar? Pode falar. Colegas, é importante, digo para vocês até porque nós também encaminhamos documento. O Fernando colocou para vocês que ele pesquisou CompuCom. Então, é muito importante que vocês utilizem as ferramentas do PEN, né, no máximo possível. Por exemplo, no interessado, além da unidade que está abrindo o processo, é importante que vocês coloquem ali, escolham a opção fornecedor e coloquem a empresa que vai receber o pagamento. E daí depois vocês vão conseguir localizar mais rapidamente todos os pagamentos daquela empresa. Ou se for um servidor, né, o servidor vai localizar. Outra opção também é salvar em meus documentos os processos que são da unidade de vocês. Mas então a empresa, vamos supor que fosse a CompuCom, e alguém não informou como interessada a CompuCom, ela não iria localizar aquele pagamento que for de fora. Então é muito importante que vocês sempre coloquem no interessado quem vai receber o pagamento, tá? E daí a empresa, que é externo, né, não vai logar com matrícula SIAP, ela vai procurar pelo nome da empresa, tá? Então é importante vocês preencherem com o máximo de informações, e o interessado é uma informação muito importante. Obrigada. Tá, então esse é um exemplo, né, de como a gente acessa, né, um pagamento no portal dos processos. Vamos falar um pouquinho agora do CIAF. O CIAF, ele é o sistema de administração financeira, né, do governo federal, utilizado para gerenciar, né, o pagamento e escrituração relacionada a toda a de instituições federais. O CIAF, ele tem 2 versões, digamos. Tem o CIAF
operacional, que é o conhecido tela preta, e tem o CIAF Web, que é o conhecido tela branca. Eu vou acessar aqui primeiro o tela preta. Vou tentar abrir aqui na nossa tela. Cadê meu cursor? Ó. Se a gente digitar esse endereço, ou tu digita ali no Google CIAF tela preta, vai aparecer esse endereço aqui. Eu vou acessar aqui para a gente, para fazer uma parte bem prática. Abri de novo que eu tinha fechado. Já. Fecha aquilo ali, em 4. Agora foi. Então, o CIAF... ficou o botão bem atrás do... Aqui. Já está abrindo tela preta. Tela preta, assim, muita gente tem medo dele, né, porque ele tem uma semelhança com o Microsoft DOS, que era utilizado antigamente, mas ele é um sistema muito fácil de ser utilizado. Antes disso, então, um dos principais problemas que a gente verifica aqui é a questão que o usuário ele não tem os dados de acesso, né? Para isso, sempre que um usuário precisar de acesso ao CIAF, se for aqui nos nossos tutoriais, eu vou fazer desde o início, ó, tutoriais, CIAF, deixa eu ver se ele está aqui. Solicitar cadastro de novo usuário no CIAF, né? Esse tutorial aqui em específico, o DAG já fez um tutorial relacionado a isso, né? Porque para a pessoa pedir um novo usuário do CIAF, ela vai ter que abrir um processo no PNC. Então, o DAG ele já fez um certo tutorial aqui, onde tem todos os passos, né, para a pessoa pedir esse acesso. Então, ela vai abrir aqui um processo eletrônico, né, tem todos os passos, e ela vai receber o seu usuário e senha. Outro problema que a gente verifica é a pessoa que já tem a senha, né, e está com problema de acesso, porque mensalmente, eu não sei dizer exatamente quantos dias, mas é de 20 ou de 30 em 30 dias, o sistema pede para renovar a senha, e muita gente não acessa nesse período, e a senha expira, então ela não consegue mais acessar. Quem cuida dessa parte de senhas aqui no DCF é um setor em específico, né, com o nosso colega Paulo, e eu perguntei para ele os últimos dias como que você faz para a pessoa que tem problema de acesso. Então, quem tiver problema de acesso com a senha, existe um caminho que está sendo mais utilizado ultimamente, que é enviar um e-mail para ciaf@ufsm.br. Depois eu escrevo ali no chat, né? Então, se a pessoa tem problema de acesso, não está conseguindo acessar, a senha está bloqueada, né, ou não consegue atualizar, o caminho é envia um e-mail para ciaf@ufsm.br. Tá? Vamos voltar ali para o nosso sistema. O que eu estou mostrando aqui pode ser muito simples para algumas pessoas, né? Mas para outras, principalmente os colegas novos, não é. Então, esse daqui é o CIAF tela preta. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque agora já são 10h30 e a gente ainda tem a fala da nossa colega Luciane. Então, esse daqui é o nosso colega, é o nosso sistema que a gente usa, desculpa. Nessa parte de baixo aqui, né, que a gente coloca os comandos. Por exemplo, o comando para ver saldo de empenho, muita gente possivelmente utiliza esse aqui, que é o com razão.
Isso que eu vou falar. Aqui, no nosso site, né, nos outros tutoriais também, por exemplo, aqui na parte do CIAF tela preta, a gente está trabalhando, né, para disponibilizar o máximo possível de informação. Por exemplo, aqui tem um tutorial, tem o manual oficial, né, do sistema, da Serpro, tem os primeiros passos, por exemplo, para quem nunca acessou o tela preta, né. Então, aqui tá especificadinho, bem direitinho, como que você faz, para quem nunca acessou, né. Aqui embaixo tem um para te acessar, para ver essa parte, por exemplo, de saldo e empenho, que é o com razão, né. Então, tá bem especificadinho. Eu pretendo fazer cada tutorial desse aqui, a gente quer fazer vídeos também, né, então vai estar disponibilizada a parte de texto e vai ter um vídeo disponível em breve. Fazer essa parte de tutoriais não é uma tarefa muito fácil, porque a gente tem que se colocar no papel do usuário, né, então isso é bem difícil, porque muitas tarefas são simples para quem mexe aqui no dia a dia, né, no sistema, mas para o público em si não é muito fácil. E falar só rapidinho aqui do CIAF tela branca, se tu colocar no Google ali, CIAF tela branca, que é o chamado CIAF Web. O primeiro link que vai ser disponibilizado é o que a gente acessa, o CIAF tela branca. Aqui o CIAF, eu já tinha acessado aqui, ó, né, o CIAF. Ele tem esse campo aqui no canto da direita, onde tu coloca os comandos. Por exemplo, para te ver um pagamento, tu coloca o comando CONDH, que é a consulta documento hábil. Para me ajudar, ele caiu. Mas, enfim, essa é a parte aqui, né? Deixa eu mostrar aqui no tutorial, é mais fácil. Aqui no com razão, né, que eu tinha clicado antes. Aqui. Não, esse aqui está lá na parte da tela branca, que é aqui embaixo, que é o CIAF tela branca. Ó. Aqui é consultar pagamentos, né? Digamos que a pessoa queira imprimir um empenho CIAF, né? No CIAF tela branca. Então, ela vai consultar este tutorial aqui. Aqui tem bem especificadinho, esse aqui é um dos tutoriais que já está pronto. Tem bem direitinho como que você faz, porque todo mundo que vai realizar um pagamento, né, através do processo de pagamentos e liquidação e pagamentos de documentos fiscais, vai ter que anexar o empenho CIAF. Então, essa tarefa que a pessoa tem que saber fazer. Ela vai, no final do processo, ela vai ter o PDF disponível, que é o empenho CIAF assinado, né, pelo ordenador de despesa e pelo gestor financeiro. Então, assim, pessoal, essa parte que eu procurei preparar aqui no curso é uma parte bem prática. Eu digo que ela não acaba aqui, né, porque a gente está trabalhando, né, nessa parte dos tutoriais, e nos próximos dias agora a gente vai continuar trabalhando e tentar disponibilizar o máximo possível. E eu gostaria, assim, também me colocar à disposição, né, para quem tiver alguma dúvida, por exemplo, eu gostaria que tivesse um tutorial de tal assunto, que não tem. Então, que entre em contato com nós, através dos canais, e nos fale, né, essa necessidade, porque a gente aqui, no dia a dia, muitas vezes a gente não sabe a necessidade que o outro lado está tendo. Né? Então, é só entrar em contato com nós, que a gente está disponível e prontamente a gente vai atender. Então, assim, agora, a nossa colega Luciane, eu passo a palavra a ela vai falar de uma parte relacionada a bolsas. Certo? Vou interromper aqui o compartilhamento da minha tela, que ela vai compartilhar a tela dela. Luciane, te passa a palavra, então. Só um pouquinho que o Nelson quer falar um pouquinho, só um minutinho. Pessoal, não precisa ter medo de mexer nem no tela branca, nem no tela preta, porque a gente libera senhas para você só para consulta, tá? Então, tudo que vocês fizerem ali, ele não vai dar reflexo nenhum no sistema, porque ele é só para consulta. Pode explorar bastante, ele não tem problema nenhum. E a questão ali do empenho, quando vocês baixam o arquivo do empenho, o empenho é essencial para liquidar depois o pagamento, a nota fiscal. A própria legislação já prevê lá que tem que apresentar a nota fiscal e o empenho. Então, o melhor momento, então, de encaminhar para nós ali seria na hora que você tem a nota fiscal, aí encaminha junto o empenho.
ou lá para o ou, lá, logicamente, quando for patrimônio almoxarifado, né, você certifica e encaminha lá para o patrimônio almoxarifado, que aí eles vão anexar para nós o empenho dentro do PEN. Tá, pessoal? Bom dia a todos, novamente. Então, gostaria de saber se está ok, estão conseguindo visualizar a... Tudo ok, Luciano, está aparecendo. Tudo certo? Tá. Então, assim, eu trabalho na divisão de contabilidade e, dentre outras atividades, eu cuido da parte de regularização das ordens bancárias canceladas. Anteriormente, a gente já teve uma reunião com as unidades financeiras, tratando das principais dificuldades e principais problemas decorrentes das bolsas canceladas, mas, diante dos inúmeros casos mensais de bolsas canceladas, a gente resolveu retomar o assunto, então. Então, assim, contextualizando, no início do mês ocorre o pagamento das bolsas, em torno de 48 horas após o pagamento, começam a retornar as ordens bancárias canceladas. Normalmente, 99% dos casos é devido à inconsistência nos dados bancários dos bolsistas. Então, para cada processo que teve alguma ordem bancária, a divisão de contabilidade vai abrir um PEN novo, vai identificar a unidade responsável pelo pagamento da bolsa e dá um prazo de 5 dias para que a unidade entre em contato com os bolsistas e informe os novos dados bancários para que então a gente consiga fazer a regularização. Decorridos esses 5 dias sem que a unidade tenha retornado novos dados, eu geralmente mando um e-mail para a unidade solicitando que retorne o PEN para a divisão de contabilidade e faço, então, a devolução da bolsa cancelada para a nota de empenho correspondente e fica a critério de cada unidade incluir este valor na lista de credores do mês subsequente. Esse controle das bolsas canceladas, na verdade, ele tem que ser feito porque se ficar saldo na conta de ordens bancárias canceladas no fim do mês, essa situação gera uma restrição contábil ao nosso órgão, então, por isso, esse controle de evitar que fique saldo. Dentre os principais motivos de cancelamento das ordens bancárias, como já falei, dados bancários desatualizados, conta cadastrada incorretamente, às vezes foi cadastrado incorretamente a agência, ou cadastra incorretamente a conta incorreta informada pelo aluno, né? Conta em titularidade de terceiros, né? Vários casos já aconteceram que o aluno informou a conta do pai ou da mãe, né? E retornou, obviamente, né? Conta sem movimentação bancária. Às vezes acontece de cancelar a bolsa e a unidade entra em contato com o bolsista e ele confirma que a conta está correta, mas como quando ela está há muito tempo sem movimentação, pode ocorrer esse problema, né? O banco rejeita o pagamento. Então, a gente sempre sugere que o aluno movimente a conta bancária, né? Se estiver muito tempo sem movimento. Houveram casos também já de cadastro de um bolsista com CPF e conta de outro. Então, muito cuidado, peço muito cuidado para as unidades, até para orientar quem faz o cadastro de bolsistas, de verificar, às vezes os nomes são parecidos e acaba cadastrando a conta errada, né? E um dos problemas recorrentes também é a lista de credores copiada do mês anterior sem a devida correção dos dados, né? Então, não adianta este mês tu corrigir a conta bancária do aluno e copiar a lista do mês passado, vai cancelar novamente. Aqui eu peço uma atenção especial, porque muitas unidades já me questionaram de como eles conseguiram cadastrar conta bancária X para o aluno se a conta agora está dizendo que está incorreta. Os bancos não têm integração com o sistema CIAF, à exceção do Banco do Brasil. Então, eu consigo perfeitamente cadastrar uma conta, mesmo ela estando incorreta, ou em titularidade de terceiros.
né? A rejeição vai ocorrer quando cair no banco para pagamento, né? Aí vai ter aí que vai ter a rejeição. Os principais problemas no encaminhamento do PEN de regularização. Muitas unidades acabam sempre tramitando os processos de bolsas, independente se é pagamento ou regularização, para a seção de recebimentos e pagamentos. Eu ressalto que o pagamento, a regularização de ordem bancária cancelada, o processo sempre deve ser tramitado para a divisão de contabilidade. Às vezes fica 2 dias numa outra caixa postal, né, até perceber que não foi para a divisão de contabilidade. Então, quando a regularização, sempre tramitem para a divisão de contabilidade. Outra questão. Quando no processo de regularização de ordem bancária que foi encaminhado para a unidade tiver vários alunos com os dados incorretos, somente tramitem, devolvam o processo para a divisão de contabilidade quando estiver com os dados bancários de todos. Então, o que geralmente a unidade faz? Manda um e-mail para os alunos e dá um prazo para eles responder com os dados corretos. Decorrido esse prazo, encaminha para a divisão de contabilidade com quem respondeu ao e-mail, quem forneceu novos dados. A sugestão é de que quem não fornecer até tal data, fica para o próximo mês o pagamento. Justamente porque a gente tem essa questão de, geralmente no fim do mês, tem que cuidar, porque não pode ficar saldo na conta de ordens bancárias canceladas. Outra questão, tem unidades que quando eu mando pedindo informando da rejeição do pagamento e pedindo novos dados bancários, tem as unidades que fazem já entram no CIAF e já atualizam os dados bancários. Outras somente me mandam para nós e não atualizam. A sugestão é que a unidade de posse dos novos dados bancários do aluno já faça a inclusão no CIAF, e exclua a conta anterior e já aproveita e já atualiza neste momento a lista de credores do mês subsequente para evitar dar o mesmo problema. Agora, nas próximas telas, eu vou apresentar o CIAF tela preta, né, a consulta do domicílio bancário, a atualização de domicílio bancário, onde tem as opções de inclusão, alteração e reinclusão de conta, além de tipos de conta que são possíveis de ser cadastradas. Aqui, para consultar quais as contas cadastradas no CPF do aluno, a gente entra no tela preta, com esse comando, CONDOMCRED, e aqui com o CPF, aí vai ser possível verificar quais contas já estão cadastradas no CPF de cada aluno. AtoDomCred, o outro comando, ele é para atualizar a conta bancária. Informando o CPF, quando a gente vier aqui na opção, vai ter a opção de inclusão, alteração, exclusão e reinclusão. Pode acontecer de eu, engano, excluir uma conta indevidamente. Nesse caso, a gente não vai fazer uma inclusão. Aqueles dias teve uma unidade que me ligou que não estava conseguindo incluir uma conta no CPF do aluno, porque, na verdade, essa conta tinha sido excluída. Então, nesse caso, a gente opta pela reinclusão. Tá? Quando a gente já incluiu uma vez, não consegue fazer inclusão novamente da mesma conta. Alteração, quando a conta estiver incorreta, e a exclusão, que é o que eu aconselho que seja feito se foi identificado que a conta está incorreta, já exclui esta conta, porque às vezes tem 10 contas cadastradas por um CPF, então fica difícil na hora de fazer a lista de credores de escolher qual é a conta correta. Então, a sugestão é de que as contas incorretas sejam excluídas. No tipo de conta a ser cadastrada, a gente tem a opção de conta corrente, suprimento de fundos, portal, pagamento, pagamento/TV, poupança e conta salário. A opção 6 e 7, elas são recentes, antes não tinha essas opções no CIAF,
Então, tem muitas unidades, às vezes, que me ligam perguntando, é possível pagar conta poupança ou conta salário? Até pouco tempo atrás, a gente até tinha um informativo de que essas contas não eram aceitas. Mas agora, diante da opção de cadastrar, a gente está sugerindo para a unidade que teste fazer o pagamento, porque a gente está conseguindo pagar a conta poupança mesmo, a gente já viu, já testou e está sendo aceito. Então, essas opções foram cadastradas, foram disponibilizadas há pouco tempo no CIAF. Então, só para informar que é possível conta poupança e conta salário. A opção 4, que é pagamento, a gente está utilizando para o pagamento das contas de banco virtual do tipo Nubank. O banco Nubank a gente está pagando desde que seja tipo de conta 4, pagamento. No entanto, o Banco Inter e o Banco Next, eles, apesar de ser digitais, ela é cadastrado como tipo 1, de conta corrente. Conta fácil, caixa fácil, estes não estão sendo aceitos. Então, quando os alunos perguntam a questão de conta fácil, não pode ser aceito, mas a sugestão é de que façam abram uma conta no banco digital, que esse é o Nubank, o Inter, o Next, que está sendo possível, e a conta poupança e conta salário, a sugestão é de que seja testado. A gente, conta poupança já usamos e deu certo. Conta salário eu não sei precisar, eu ainda não fiz nenhum pagamento no tipo conta salário. Da minha parte seria isto. Fico à disposição para eventuais dúvidas. As dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail dcf@ufsm.br ou vocês podem conversar comigo pelo ramal 8215. Então, fico à disposição, né, sempre que tiverem alguma dúvida com relação ao cadastramento de alguma conta, podem entrar em contato comigo. Muito obrigada. Deixa a Lu descompartilhar. Pode falar. Pessoal, só enfatizar aqui, ó, sempre que vocês encaminhar uma lista de credor para o DCF, não altere mais, tá? Se alterar, incluir algum outro nome na conta ou trocar, vai dar problema na hora do pagamento. Aí vai atrasar, às vezes por uma alteração, tu deixa de pagar 50, 60. Então, mandou a lista, a LC para o DCF, não altera mais, tá? Então, agora, pessoal, a gente tem 9 minutos, né, do tempo inicial, que o curso vai até às 11. Então, a gente disponibiliza um espaço agora de dúvidas. Quem tiver alguma dúvida pode levantar a mão ali e abrir sua câmera para falar, ou escrever no chat. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar. Esse seria o momento, né, um momento de um contato mais direto, assim, com o público. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Pessoal, a gente comentou sobre e-mails também para vocês, se vocês quiserem alguma informação, que vocês tenham um retorno detalhado, vocês coloquem o nome da unidade de vocês também. Por exemplo, ali a gente tem Rogério. Rogério, tu coloca para nós qual é a tua unidade, para a gente saber qual é a tua UGR. Para solicitar qualquer relatório, a gente precisa parametrizar ele com a UGR, que terá os empenhos, os pagamentos, se for de bolsas, de lista de credor, qualquer informação, a gente precisa que vocês coloquem, além do e-mail, o código da UGR ou o nome da UGR. Pode escrever no próprio texto, né? Pode ser no chat mesmo. E também, dúvidas frequentes, como o Fernando colocou lá no início, se alguma coisa vocês não estão lembrando hoje, relacionada a bolsas, relacionados aos outros assuntos, vocês podem mandar também, ou para o WhatsApp ali que o Fernando está colocando, ou para o e-mail do DCF também, para a gente montar perguntas e respostas completas para vocês acessarem outros colegas depois também. Obrigada, Rogério.
Não sei se alguém teria alguma dúvida. Algum questionamento também, pessoal? Então, lembrando, assim, que essa parte, assim, dos tutoriais, né, ela é uma parte que não acaba aqui, é uma parte que vai continuar por muito tempo ainda. A gente vai trabalhar bastante nessa parte agora nos próximos dias e disponibilizar o máximo possível de informação no site, né, que é o nosso canal que a gente disponibiliza as informações do DCF, né? E a gente se coloca à disposição, né, para toda e qualquer dúvida, é só entrar em contato com nós. Se quiser vir aqui pessoalmente também, o DCF ele fica no 6º andar do prédio da reitoria, né? E os próximos dias daí, o curso é dividido em 5 dias, né? Esse é o primeiro dia. Teria um curso agora dia 12 na quarta, mas é feriado, então o próximo dia vai ser na sexta. E depois, na próxima semana, o curso vai ser segunda, quarta e sexta, né? Sempre das 9h30 às 11h. O link vai ser um curso disponibilizado de maneira online, síncrono, né? E pelo Google Meet, então é só acessar o mesmo link que foi acessado hoje e participar do curso. Bom, pessoal, é só para reforçar, não percam nenhum dia. Agora vai ficar mais interessante ainda. Assim, todos os dias são dias que vamos ter assuntos bem interessantes. Hoje o Fernando, a Luciane já esclareceram muitas coisas e amanhã ou depois também vocês podem rever esse vídeo, ou outro colega que trabalha também nessa área, ele vai ter acesso a essa informação, né, bem explicada. Os tutoriais também vão estar na página, mais completos. E nos próximos dias também são assuntos do interesse de todos. Agora, na sexta-feira, por exemplo, a Glória vai abordar empenhos e vai tratar de vários processos que vocês utilizam no dia a dia de vocês. A unidade de vocês ou encaminha para pagar uma diária, ou encaminha para pagar uma taxa. Então, ela vai abordar todos os processos que passam no PEM, a fase do empenho. A fase da execução orçamentária, ela inicia no SI, quando vocês fazem a solicitação. Então, às vezes, vocês têm alguma dúvida relacionada à etapa do empenho SI. Então, sexta-feira é muito importante que vocês participem ativamente também. Tiverem dúvidas, aproveitem a Glória, a Daniela, a Fernanda também da sessão de análise. E se puderem colocar no chat para nós vamos colocar depois essas perguntas de vocês e as respostas no perguntas e respostas da nossa página. Tá? Nos próximos dias também, liquidação. Entra o momento daí da nota fiscal, então, a parte do pagamento e a parte da retenção, que também o pessoal tem dúvida, quando o fornecedor entra em contato, também quer saber por que recebeu menos do que o valor do empenho. Então, todos os próximos dias, assim, eles são imperdíveis. Então, vocês participem, peço que vocês assistam desde o início e que façam as perguntas de vocês, sintam-se bem à vontade para questionar os nossos colegas, ou para escrever aqui do lado no chat, que nós vamos relacionar essas perguntas, vamos colocar no perguntas e respostas. Mandem e-mail para nós, caso tenham dúvidas, né, entre em contato pelo WhatsApp, ou mandem e-mail para o DCF, que a gente às vezes não responde no mesmo dia, mas a gente procura responder, tá? Obrigada a todos. Como a Ana falou anteriormente, a gente está trabalhando os painéis ainda, tá, pessoal? Vai demorar um pouquinho, né, Ana? Está quase pronto. Está quase pronto. E assim, qualquer outro tipo de relatório ou outras ideias que vocês tenham, podem passar para nós aí, que a gente vai analisar, vai ver qual é a expectativa, o que vocês pretendem com o tipo de relatório, se dá para passar para todo mundo, desenvolver unicamente com a unidade. Então, essa é a ideia, trocar ideia, trocar informações, justamente para ficar bom para todo mundo. Em relação aos painéis, né, na sexta-feira que vem, a gente pretende mostrar para vocês, e vocês nos dão um feedback. Olha, eu preciso consultar o meu fornecedor. Então, nós vamos explicar para vocês como nós estamos montando hoje, que vocês vão consultar o número de empenho SI que vocês fizeram, qual o pagamento que teve, se teve anulação. Então, a gente está trabalhando com os colegas, mas como o Fernando disse, nós temos uma visão do processo, e vocês têm outra. Então, é importante esse nosso encontro também, para nós termos uma ideia do que é a expectativa de vocês. Quais são as dúvidas? O que vocês precisam de transparência? O que o fornecedor, o usuário, o estudante, o colega que faz um empenho de uma taxa, o que vocês precisam de informação
que nós vamos conseguir, a gente está trabalhando para ter, assim, a informação diária em relação ao dia anterior, né? Então, a gente está avançando nesse estágio, né? A gente vai trabalhar também com o CPD, então vocês vão poder consultar, né, diariamente os empenhos que foram feitos ontem, né, assinados, né, no caso, os pagamentos que foram feitos ontem. Hoje, por exemplo, a gente está testando esses painéis, sexta-feira, por exemplo, já está no painel, a gente consegue enxergar todas as ordens bancárias que foram feitas na sexta-feira. Então, a ideia é que vocês nos deem um feedback também, quais são as necessidades da unidade, como é que fica melhor para vocês fiquem à vontade para colocar no chat, ou darem sugestões para nós no e-mail, tá? Que a intenção também é que a nossa informação, ela seja uma informação para todos, né, seja uma informação mais acessível. Às vezes a gente não, na comunicação, né, como a nossa área é uma área bem técnica, né, às vezes a gente não consegue atingir o objetivo de vocês, então vocês fiquem à vontade para a gente colocar isso uma linguagem, uma transparência necessária, né, que também é o interesse de todos, né, esse controle, esse acompanhamento. Tá? Agradeço a todos, em nome da equipe também, todos estão aqui, alguns colegas estão assistindo também a palestra, então ficamos à disposição para os próximos dias também, e peço a todos, participem, tá? Não deixem de assistir às próximas, que elas vão ter assuntos bem interessantes, o pessoal está bem dedicado em elaborar a apresentação para vocês terem um material de consulta também, e encontrarem todas as respostas, né, para as dúvidas do dia a dia, tá? Obrigada. Aqui no DCF, a gente realmente executa toda a execução orçamentária, é feita tudo dentro do CIAF, né? Ela é toda centralizada. Mas, assim, o importante é que vocês acompanhem, então, a parte, o GR de vocês, o que tange aí o acompanhamento do empenho, né? O pagamento, liquidação, como o Fernando falou ali, a liquidação e pagamento são fases diferentes. Porque o caixa do governo é caixa único. A gente não tem o recurso financeiro dentro da universidade. Ele só vai mandar, o governo só manda o recurso financeiro quando a gente liquidar a despesa. Então, por isso que a gente precisa que logo que vocês recebam a nota, o documento ali, encaminhe o mais rápido possível para o DCF, para a gente liquidar, para vir esse recurso o mais rápido possível. Às vezes tem pessoas que às vezes a gente recebe nota fiscal de 3 meses, 4 meses do ano passado, aí vocês imaginam. Além da gente ter que pagar com encargo, juro e correção monetária, nos dá um transtorno bastante grande. Então é importante que vocês acompanhem toda a execução de vocês. Cada um acompanhando na sua unidade, a gente vai conseguir otimizar bem o nosso orçamento, evitando também, final do ano, de empenhar muito em diária, porque diária não pode passar para o exercício seguinte. A gente vai ter que, se vocês empenhar muito no último mês, a gente vai ter que, chegar dia 31, cancelar o empenho, e no caso aí, compromete em outra despesa, então, tá, pessoal? Então, tem que ter esse gerenciamento aqui, é muito importante. A questão das bolsas também. A gente vai ter recurso praticamente só para pagar até novembro, né, Paula? Segundo aí a nota do reitor, talvez dezembro não tenha recurso para pagar, vai depender muito do que vai ser decidido, e muito menos para pagar janeiro e fevereiro, como a gente deixava nos anos anteriores. Então, a gente pede para vocês realmente usar só aquilo que seja necessário para o mês de novembro, e verificar o que vai acontecer agora para dezembro e para a virada do ano. E acompanhar as próximas notícias, né? Isso, como a pró-reitora colocou, nós teremos notas nos dias seguintes, né? E também colocaremos informações, então todos acompanhem, né? Para a gente saber o que vai ser feito para poder finalizar esse ano da melhor forma possível, tá, pessoal? A gente agradece, tá, pessoal? A participação de vocês aqui é muito importante para nós. E até o próximo encontro. Se alguém não tiver nada aí para nos questionar, para nos perguntar, a gente se encontra na sexta-feira. Tá, pessoal? Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Obrigada a todos.